A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui à pré-aula, a aula preparatória da lição 12 na classe de jovens, a penúltima aula da escola dominical do terceiro trimestre de 2023, inclusive no dia considerado Dia Nacional da Escola Dominical. Você conhece a história da escola dominical? Pois é, neste domingo comemora-se o Dia Nacional da Escola Dominical, tá certo? Aqui no canal tem um vídeo falando sobre a história da escola dominical. Olha só, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los por aqui semanalmente para juntos prepararmos a lição da semana. Por isso, compartilhe com seus amigos, com todo o departamento da IBD da sua igreja. Nós temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Nos ajude a crescer este canal, mostrando a importância dele para o YouTube divulgar ainda mais. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Na descrição do vídeo tem o primeiro link, que é para o treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento para você assistir quantas vezes quiser, no conforto de sua casa, onde você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula e diversificar a sua aula. Se você é aquele professor monótono, né? Você dá uma monoaula, só você fala, com o tempo a aula se torna cansativa até mesmo para você. Você não precisa desistir do seu chamado, mas sim aprimorar, desenvolver. E nesse treinamento eu vou te ensinar que é preciso diversificar a forma de ensinar, porque os alunos aprendem de formas diferentes. Alguns alunos aprendem escutando, outros aprendem discutindo, outros aprendem anotando, outros aprendem repetindo. Tudo isso e muito mais no nosso treinamento, preço promocional de lançamento. Você me ajuda, abençoa o meu ministério e será abençoado também, tá certo? Pega a Bíblia, a revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical, lição 12 na classe dos jovens, com o tema Venha Depressa. Venha depressa. 2 Timóteo 4:7 é o texto principal. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. De uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. Paulo sabia que estava ali na iminência, não é, de ser conduzido à morte por execução pelo imperador Nero. Então, Paulo escreve para que Timóteo pudesse retornar e vir ter com ele depressa por ali, tá? Bom, no ano 67 da era cristã, Nero, um dos mais sanguinários imperadores romanos, que ordenou a execução da própria mãe, havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos, a quem atribuiu a autoria do incêndio ocorrido em Roma no ano 64 depois de Cristo. No ano 64 depois de Cristo, Nero ele incendiou ali, ele incendiou Roma. Acontece que os bairros onde os judeus moravam eram densamente povoados por judeus, não pegaram fogo. Então Nero atribuiu aos cristãos, não é, o incêndio em Roma, que foi um incêndio catastrófico, tá? E aí, ele com isso, ele criou uma narrativa para perseguir os cristãos, tá? Por exemplo, aquela expressão tocha humana é porque corpos de cristãos eram atados em postes e aí passava-se piche no corpo destes cristãos e ateava fogo, não é? Daí vem esta expressão tocha humana. E diz a história que enquanto os cristãos estavam lá indo à morte, sendo conduzidos à morte, Nero dentro do palácio cantava e dançava, né? Paulo foi uma das vítimas de Nero. É de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado, esperando a morte, né? Que ele escreve para Timóteo. Então nós vamos aí olhar esses últimos instantes da vida de Paulo e esta sua afinidade com o jovem Timóteo nesse momento tão interessante aqui
de sua vida, tá? Vou colocar-me aqui ao lado para que vocês tenham uma visão melhor da revista. É aqui que ele vai, o apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas informações para Timóteo, tá? A primeira delas é: pregue a palavra. O primeiro tópico aqui, ó. Embora essa segunda carta tenha um tom mais pessoal, né, de despedida, fica evidente a preocupação primordial de Paulo com a continuidade da pregação do evangelho, tá? Consciente de que a missão precisava prosseguir, ele não dedicou o texto, em primeiro lugar, para a exposição de suas preocupações individuais, tá? Então, a incumbência principal de Timóteo era isso: prega a palavra, prega a palavra, prega o evangelho de Jesus Cristo, tá? Pregar a palavra é anunciar Cristo às pessoas, é apresentar Cristo às pessoas. O método missional de Paulo sempre esteve pautado na ordem imperativa de Cristo, a pregação, tá? Lembrando que essa palavra pregação, predicare, é verbalizar, é falar em voz alta. Logo, aquele ditado: pregue com ações, com atitudes, se preciso usar palavras, não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico, tá bom? Não é bíblico. Você não combate a hipocrisia sem pregar. Você combate a hipocrisia sendo coerente, pregação e comportamento. E as duas coisas caminham juntas. Não é uma ou outra. É uma e outra. Tá? Então, o ide e pregai é ide verbalizai. É anunciar, é com palavras. Jesus não veio na terra e ficou sentado numa pedra, calado, com bom exemplo. Ele falou, ele anunciou, tá? Então, eu quase tomo o microfone da mão de alguém quando fala isso, porque não tem nada a ver, tá bom? Atualmente, métodos tidos como inovadores, apresentados como alternativas para as igrejas, para que as igrejas sejam relevantes, defendem um jeito humanista secular de fazer missão, na qual a essência não é a pregação do evangelho. A igreja pode sim desenvolver outras ações no seu dia a dia, de cunho social, cultural, por exemplo, mas nenhuma delas, olha que lindo, pode substituir sua missão precípua, que é a pregação do evangelho no poder do Espírito, fruto de constante busca em oração. Então, uma igreja que faz muita ação social, mas não prega o evangelho, ela não passa de uma organização filantrópica. A igreja é a única instituição que tem a autoridade, legalidade e também a responsabilidade de pregar o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, ter uma igreja em um lugar não significa que o evangelho está sendo pregado, não é? Então, Paulo aqui está dizendo, olha, a pregação do evangelho, ela vem em primeiro plano, ela é prioridade da igreja. Qualquer proposta missional que não considere o valor da pregação do evangelho em primeiro plano, não tem respaldo bíblico. Por quê? Porque só a pregação do evangelho gera salvação, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja, anote aí, a maior contribuição, anote aí, a maior contribuição da igreja para a sociedade é a pregação do evangelho. A melhor maneira, a mais poderosa forma de produzir uma verdadeira mudança social é através da pregação do evangelho. É só olhar a história da igreja, onde a igreja chega e foca em pregar o evangelho, vidas são mudadas, pessoas são libertas, oprimidos são libertados, viciados e drogados são libertos, casamentos são restaurados, e isso em larga escala tem um efeito na sociedade. Pregação do evangelho. O grande perigo hoje é
acharmos a só pregar o evangelho não basta. Não existe isso. Só pregar o evangelho não basta. Só orar não adianta nada. Não existe só orar. Não existe só pregar o evangelho. Porque é a pregação do evangelho que gera mudança. Oh. Não existe mudança sem pregação do evangelho. Porque só o evangelho mexe com o homem, mexe com as suas emoções, mexe com o seu espírito e provoca a metanoia, a mudança de dentro para fora. É o evangelho que provoca mudança de comportamento. Não tem outra alternativa para a sociedade. Não tem. É o evangelho e só a igreja pode pregar. Quando a igreja se envolve com muitas outras coisas e esquece e secundariza aquilo que é para ser prioridade, ela deixa de dar a contribuição mais poderosa que a sociedade precisa. E ela, portanto, deixa de cumprir a sua missão. Paulo adverte a Timóteo para que pregasse a palavra, a tempo e fora de tempo, sendo perseverante na exposição da correta doutrina. O jovem pastor deveria preservar a essência da verdade revelada a despeito do desejo dos ouvintes. Né? Ele deixa claro que viria aí tempo em que eles não suportariam a sã doutrina, a doutrina ortodoxa, pura. Não é verdade? Paulo estava desenhando profeticamente o quadro que hoje vemos. Não é? Cresce o número de doutores que torcem as escrituras a fim de amoldar os seus ensinos aos desejos de seus ouvintes. Em tais igrejas nada mais é pecado. Sempre que se rejeita esse ou aquele trecho da Bíblia, forçando interpretações que se ajustam aos nossos principais desejos, próprios desejos, opera-se um mortal desvio da verdade, culminando em apostasia. Tá? Então, por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Por isso que eu falando aqui, nesse momento, para a classe de jovens, sei que muitos dos senhores lideram a juventude da igreja de vocês, né? São líderes da igreja de vocês. Então, a minha orientação, vamos dizer assim, dentro desta palavra que nós estamos trazendo aqui para vocês, é a seguinte, a minha pergunta até é, vocês pregam para os jovens de vocês? Responde aqui para mim nos comentários. Vocês pregam para os jovens de vocês? Isso tem me incomodado muito ultimamente. Responde aqui para mim, por favor. Vocês pregam para os jovens que vocês lideram? Qual a última vez que você pregou? E eu não estou falando aqui de se aproveitar como líder e criar uma oportunidade para descer a marreta nos jovens. Não. Você se dedica a pregar a eles. Você tem prazer em pregar a eles. Não é pregar no susto. Não é pregar porque não tem ninguém para pregar. Sabe? Não é pregar para dar marretada, para bater, para desabafar. Não. A sua liderança, quanto da sua liderança você investe para pregar aos jovens que você lidera, para ensinar, para discipular os jovens que você lidera? Gálatas 4,19, Paulo diz algo extraordinário. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Minha pergunta é, quanto da sua liderança você tem dedicado em discipular os jovens que você lidera na palavra, ensinando a palavra? Você não faz isso? Sabia que 90% dos líderes não fazem isso? 90% dos líderes não passam de promotores de eventos e promotores de ensaios. E são bons para dirigir culto. Eles não entendem que estão ali para discipular aqueles jovens. Eles não entendem que estão ali, que você está aí para ser um pastor desta juventude. Se não no título, no ofício, na atividade. Pense nisso. Como pode, em um ano, o líder local não se levantar nenhuma vez para dizer aos jovens que lidera, eu tenho uma palavra do céu para vocês? Aí o jovem dizia, vai embora, vai para outro lugar. Aí o que está acontecendo? Você não está liderando. Você não está discipulando. Você não está ensinando a palavra. Sabe? Envolvidos com projetos, com não sei o quê. Ei,
é o evangelho, é a essência. A essência da igreja é o evangelho. O evangelho, o evangelho, o evangelho. Tá certo? E hoje nós precisamos evangelizar os crentes, tá bom? Então pregar o evangelho para ganhar almas, mas presta atenção, discipulado não é só colocar para dentro da igreja, tem que discipular. Tá? E aí entra a liderança, que vai além da IBD. E muito mais. E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Inscreva-se aí. Olha só, combate o bom... lembrando que sábado de manhã tem Fala de Não Podcast. Assiste o nosso podcast. Por favor, meus irmãos, nos dê aí essa moral, nos dê aí, sabe, essa, né? Vamos lá, nos ajude aí a crescer o nosso canal. Irmãos, a sua ajuda é importante demais, tá bom? Ó, adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. É o primeiro link aqui, preço promocional de lançamento, hein? Olha só. Combati o bom combate, a expectativa do apóstolo. Por muito tempo, Paulo teve a expectativa de que Cristo voltaria em seus dias. Em princípio, esse deve ser o anseio e a esperança de todo cristão. A nossa esperança é que Cristo volta hoje. É assim que a gente tem que viver em primeiro lugar. Fato é, contudo, que as circunstâncias que passou a viver produziram em Paulo a consciência de que seu encontro com Cristo provavelmente não se daria por causa do arrebatamento como esperava. Tá bom? Então, todo cristão deve ter a consciência de que Jesus volta agora. Todo cristão, portanto, em primeiro lugar, deve estar preparado para o arrebatamento agora. Agora, ao mesmo tempo, nós devemos estar prontos para que o nosso encontro com o Senhor possa ocorrer pelo arrebatamento, ou que talvez, como Paulo e muitos outros, precisariam e precisaremos, essa é uma opção, passar pela morte e aguardar o dia da ressurreição. Tá? Então, Paulo, no final de sua vida, ele teve isso muito claro, que o seu encontro com Jesus não seria pelo arrebatamento, mas que ele teria que aguardar. E aí, por isso que ele trata essa questão de uma maneira tão forte sobre morte e ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. Em 2 Timóteo capítulo 4 e 6, Paulo indica claramente que o seu enfático propósito como encorajamento e as recomendações transmitidas ao seu fiel cooperador era mesmo passar-lhe o cajado, a tocha ministerial. O apóstolo tinha plena consciência da iminência de sua morte. Tá? Ele tinha plena consciência da iminência de sua morte. No versículo imediatamente anterior, o apóstolo fecha o ensino com a sentença: cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Essa expressão aqui de 2 Timóteo 4 e 6 ela é muito legal, porque ela indica que alguém está voltando para casa. Olha que coisa interessante. Paulo está falando de sua morte. Paulo sabe que vai ser executado, tá? Ele não vai ser crucificado porque ele é um cidadão romano. E todo cidadão romano ele tinha certos direitos, mesmo que fosse um criminoso. Porque para o Império, Paulo é um criminoso, certo? Então, Paulo sabia que não seria crucificado, tá? O cidadão romano ele sequer citava nas suas conversas a palavra crucificação, porque era realmente a forma mais cruel e mais humilhante de conduzir alguém à morte. Então Paulo sabia que como cidadão romano ele seria morto, mas de uma maneira não tão humilhante, né? Mas ele trata a sua morte como alguém que diz assim: eu estou voltando para casa, eu estou indo me encontrar com o meu Senhor, né? Eu costumo dizer que nós vamos ler Paulo, ler os escritos de Paulo, porque Paulo ele nos apresenta a questão do sofrimento de uma maneira muito mais suave para a gente entender e com um olhar sempre aonde? Na eternidade, né? Interessante que Paulo é o jovem que está morrendo e ele chama Timóteo para se aproximar dele e ele vai então abrir o coração aqui para Timóteo, tá? Ele vai dizer que enfrentou oposição de todos os lados, batalhas espirituais, fortes resistências ao seu ministério, como de Alexandre Latoeiro, não é? Mas ele deixa bem claro que ele combateu o bom combate, concluiu a carreira e ele guardou a fé. Não é? Então, se ele fala que combateu o bom combate, existe um combate, se existe combate, tem que combater. Certo? Por isso que nós temos que entender que a vida espiritual ela é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Portanto, nós devemos entrar na vida espiritual como soldados. Como alunos, não é? Mas principalmente como soldados,
como alguém que está em uma batalha, em uma guerra, não é? E aí ele diz de uma maneira muito clara: eu guardei a fé, ou seja, independente de tudo aquilo que eu passei, a alegria de Paulo, eu guardei a fé. Não é? Então a grande lição é: nós não podemos perder a fé. Então aconteça o que acontecer, venham dores, sofrimentos, venham lágrimas, venham oposições, venham críticas. Não importa o que eu vou perder, eu só não posso perder a fé. Não é? Então, no final de sua vida, Paulo celebra o seguinte, que tudo que ele passou e experimentou, tirou alguma coisa, provocou algum tipo de prejuízo, mas ele manteve a fé. Quem mantém a fé, tá tudo bem, independente de qualquer coisa que tenha perdido. E ele usa aqui essa expressão, quando ele diz assim, ó, que ele estava sendo oferecido como libação ou aspersão de sacrifício. É uma demonstração concreta de sua entrega pessoal à causa do evangelho, de seu amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé. O que isso significa? Que Paulo não reteve sua vida para si mesmo em momento algum, mas se deixou gastar completamente para alcançar muitas almas para Cristo. Paulo disse assim, ó, que não tenho a minha vida por preciosa. Quer ver só? Ele diz aqui, ó, não tenho a minha vida por preciosa. Ó, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nosso ministério nós recebemos do Senhor Jesus. É o pastor que nos chama, muitas vezes é o pastor que nos entrega, não é? Muitas vezes é o pastor que, né? Ó, toma, ó, assume aí. Mas Paulo tinha esta consciência. Eu recebi do Senhor Jesus. Foi ele que me confiou. E eu quero aproveitar um parênteses aqui na nossa aula. Foi o Senhor que confiou essa classe a você. Foi o Senhor que confiou essa turma abençoada a você. Foi o Senhor que confiou. E quando você tem isso em mente, você passa pelo que tiver que passar. Por amor a Deus e por amor às almas, por amor às pessoas que ele colocou em suas mãos, tá? Assim como Paulo, milhares de cristãos têm sido martirizados ao longo de toda a história da igreja. Nos nossos dias, muitos estão sob forte perseguição por causa da fé em Cristo. Oremos por eles e oremos também pelo Brasil, para que continuemos tendo liberdade religiosa. Na verdade, para que a gente saiba usar a nossa liberdade religiosa, lembrando que independente do que aconteça, nós devemos nos preparar para as perseguições que já estão acontecendo, não é? Então, talvez mais do que orar para que continuemos tendo liberdade religiosa, nós precisamos pedir a Deus que nos capacite, nos dê graça, e nós precisamos nos treinar para que em qualquer ambiente, como Paulo, nós possamos manter a nossa fé. Porque liberdade religiosa não pode ser usada para acomodação, né? Esse que é o problema da liberdade religiosa, né? Nas igrejas de perseguição aberta contra a igreja cresce. A igreja ela é mais consistente na palavra, não é? Então nós precisamos repensar a nossa liberdade religiosa. Como nós estamos usando ela? Será que nós não estamos acomodados? Pensa nisso. Pensa nisso. Será que a liberdade religiosa não tem produzido os cristãos nominais apenas de título? Então, a perseguição vem para passar um filtro em tudo isso. Muito bem. Tópico 3, o desfecho paulino. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Olha só o que eu vou fazer aqui agora em um dos nossos grupos aqui da escola dominical, tá? Eu estou aqui ó, em um dos grupos nossos da escola dominical. Nós temos 6 grupos da escola dominical, 6 grupos da escola dominical, e eu vou mandar aqui ó, um pedacinho, alguns trechinhos de ministrações que nós fizemos nos últimos dias em Novo Progresso, no Pará. Eu estive em Novo Progresso, no Pará, do dia 6, cheguei lá no dia 6 e saí de lá no dia 11.
Foram 4 ministrações para adolescentes, incluindo para pais e filhos. Tivemos também ali um treinamento para professores da escola dominical. Enfim, foi um momento maravilhoso estar com aqueles irmãos e será um momento maravilhoso estar aí com a sua igreja também. Será um prazer. Tem aí o nosso contato na descrição do vídeo. Acompanhe as nossas redes sociais. Tem sempre um trechinho da palavra que nós colocamos lá e nós estamos à disposição para atender os irmãos, tá certo? Olha só aqui para mim o desfecho paulino, o apelo a Timóteo. Paulo se encaminha para o final de sua carta, fazendo um forte apelo ao seu jovem e fiel cooperador. Procura vir ter comigo depressa antes do inverno. Tá aqui, ó, chegou aqui para mim. Procura vir ter comigo depressa. Naquela época, as navegações costumavam ser interrompidas na estação invernosa, geralmente entre novembro e março. Se você ler lá Atos 27, você vai ver que Paulo vai passar por aquela grande tempestade. Lembra? Deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó. Show. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Perfeito. Se você ler lá, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele passou por uma grande perseguição. E aí ele foi preso, enviado para Roma em Atos, no capítulo 27. E você vai ver que eles fazem aquela viagem, eles estão indo para Roma, para Paulo ser preso em Roma. E naquela viagem eles estão viajando no inverno. E o inverno lá é tão severo que o texto deixa claro que eles não deveriam fazer aquela viagem no inverno. Que eles fizeram aquela viagem por uma teimosia do centurião que acompanhava ali aqueles prisioneiros. Então, o inverno nesta região, até hoje, é muito rigoroso, a ponto de que as navegações deviam ser interrompidas, né? Então, se Timóteo se atrasasse, seu tempo de chegada a Roma seria muito prolongado em função do inverno. Então, tipo assim, Paulo está dizendo, ó, vem antes que comece o inverno. Não é? Vem antes. Interessante que Paulo está a caminho da morte, mas ele fala para Timóteo, ó, traz a capa que eu deixei em Troade, que era útil para protegê-lo do frio, tá? A capa que era útil para protegê-lo do frio, geralmente feita de couro de animais e tal, não é? Ele também vai pedir a capa e os livros. Olha que coisa interessante. A capa e os livros. Não se sabe se Timóteo chegou, mas o fato é que Paulo pede isso, mostrando o seguinte, que independente da situação que eu estou vivendo, eu continuo vivendo. Independente do que me espera, eu continuo tendo expectativa. Viu, mas você está a caminho de ser morto. Ok, mas eu não estou olhando para aquilo que me virá. Eu estou olhando para aquilo que eu posso alcançar. Né? Então Paulo está nos mostrando que até os últimos momentos de sua vida, ele está com o coração que é cheio de expectativa. Esse texto de 2 Timóteo 4 também, essa carta, é uma carta que mostra um pouco mais da humanidade do apóstolo Paulo. Né? Então é aqui que ele vai mostrar as decepções que ele sofreu com seus liderados. Não é? Ele vai dizer que numa de suas últimas defesas, ninguém estava lá para acompanhá-lo, não é? E ele vai falar de Demas, que o abandonou, enfim, ele vai falar de pessoas que se deslocaram ali dele e tal. Mas tem um detalhe aqui, nesse texto de 2 Timóteo 4, que vale a pena a gente observar aqui, ó. Quando ele diz, combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé, ó, ele vai colocar aqui, ó, por favor, assim que puder, Demas me abandonou, né? Olha só, o 11, apenas Lucas está comigo, tá? Lucas, tá? Enviei Tíquico a Éfeso, traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Quem que é esse Marcos aqui? Esse Marcos é o Marcos que aqui em Atos dos Apóstolos, tá? Aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, eu não vou me prender aqui para achar, mas lembra que Paulo, a primeira viagem,
é Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Já na segunda viagem, acontece que nessa primeira viagem, no meio dela, Marcos, o evangelista, abandona eles no meio da viagem. E aí, quando Paulo decide fazer a segunda viagem missionária para visitar as cidades onde eles pregaram a palavra na primeira viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos de novo, mas Paulo se opôs. Por quê? Porque na primeira viagem Marcos os abandonou. Olha o que diz o versículo 39 de Atos 15. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. Os irmãos os entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Olha só, esse João Marcos aqui os abandona na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária é o estopim para uma crise entre Paulo e Barnabé. Então até aqui você tem Paulo e Barnabé. A partir de aqui você vai ter Paulo e Silas. Até o final, Paulo e Silas. Só que aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 11, ele diz: traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Então Paulo não tinha dificuldades em reconhecer as pessoas, em trazer as pessoas de volta, em dar uma segunda chance aí para pessoas que haviam errado, que haviam falhado com ele. Apesar de se sentir abandonado por seus companheiros, Paulo estava firme em sua fé e propósito, porque nunca se sentiu só em relação a quem servia ao Senhor Jesus. Ele o havia assistido, fortalecido e livrado da boca do leão. O mesmo Senhor o livraria de toda a má obra e guardaria para o seu reino celestial. A morte não seria o seu fim, os céus o esperavam. Então é por isso que eu falo que a gente precisa ler os escritos de Paulo, para entender que o sofrimento, para quem confia em Deus, não é o fim. Que a morte, para quem confia em Deus, não é o fim. Ela só é a ferramenta usada para iniciarmos uma nova jornada na eternidade. Amém, meus amigos? Amém, meus amigos? Essa, portanto, é a nossa pré-aula da lição 12 na classe de jovens. Na lição 13 falaremos sobre Tito. Organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Será mais uma aula maravilhosa. Eu espero vocês, eu conto com vocês. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Até lá.